You're live! Estamos ao vivo! Boa noite, boa noite, boa noite, meus amiguinhos, todo mundo presente! Espero que hoje tenha bastante espectadores aqui, hein? Ontem já foi uma... Estamos ascendendo aqui no canal do Marcito nas lives, tá? Então, eu vou jogar na tela aqui o comentário da nossa espectadora Alicia, que, se eu não me engano, é aluna do nosso entrevistado de hoje, o nosso camarada que vai falar um pouquinho aqui. Mas antes eu quero começar aqui, eu vou dar uma de poeta aqui, eu vou ler uma espécie de poema para vocês aí. Vamos ver aqui, né, se vocês conhecem, né, essa letra. Então, ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, porque você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Todo mundo deve estar pensando, nossa, por que esse cara começou com uma música do Jota Quest? Foi justamente para isso que eu comecei, para falar que essa música é do Tia Anastácia. É do Tia Anastácia, não é do Jota Quest. Você que conheceu aí pelo Jota Quest, você devia ter vergonha agora. Aqui, ó. Anastácia. Deixa eu mostrar aqui atrás. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Vê aí. Tá aqui o Sol. O Sol. Eu nem lembro qual que é o número dela. Cadê? O Sol. A número 12 aqui, ó. O Sol. O Sol. Tá vendo? É que o Tia Anastácia usou o estúdio do Jota Quest. O Jota Quest estava sem muita criatividade, pegou a música do Tia Anastácia aí. Bom, então é isso. Tia Anastácia aqui, ó, na boca do sapo tem dente, hein? Toda live eu vou falar do Tia Anastácia. Tia Anastácia é massa. E outra coisa, eu vou evitar falar palavrão também, tá? Tô me segurando, tá? Mas eu vou me segurar ao máximo aqui para eu não falar nenhum palavrão, nenhum de uma interjeição de espanto aqui, tá bom? Então, olha só, hoje tem bastante gente aí, ó. Caramba, uma galera chegando aí. É isso para não colocar a música. A Natasha falou: se eu colocar a música dá problema com o direito autoral, aí não perco tudo aqui, não dá nada. Aí tem que tirar o vídeo do ar depois. Bom, enfim. Então, esse quadro aqui se chama Mestres da Periferia, tá? Então, um quadro que eu criei aqui dentro do grande canal do Marcito. Você que está chegando agora, dá o like lá, né? Parece que foi divulgado no Facebook do. Parece não, foi divulgado no Facebook da Escola Bueno, aqui de Francisco Morato, da qual eu fui professor durante, sei lá, uns 7 anos, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está chegando aí, tá? Olha lá, Marcelo Lima, tá? A galera tá chegando aí, Cibeles, valeu, Regi, Marcela, a Márcia Castro, o meu camarada André, então é isso. E hoje, quem que eu trouxe aqui para bater um papo com a gente? O grande, o professor Matheus. Fala, Matheus. E aí, mano? Tudo bom? Você conhecia o Tia Anastácia, Buenas, buenas, buenas. Conhecia, mas não sabia que era deles essa música aí não, do Sol, hein? Você devia ter vergonha, Matheus. Então, todo mundo conheceu o Sol. Tô envergonhado, por dentro eu tô envergonhado, tá? E o Milton Nascimento, se eu não me engano, gravou também essa música. Essa daí, aquela do Skank Resposta, lá também ele gravou. Mas é isso. Então, olha só, já 16 pessoas, Matheus. Olha só, cara. E tá aumentando aí, hein? Olha só, recorde do canal, hein? Eu pensei que ia ter 4 pessoas, cara, né, assistindo. Olha o Gil chegando aí. O Gil estava aqui ontem, o Gil virou hoje. O Gil tá no comentário. E aí, Gil, boa noite. Acompanhei. Daniele, tem uma galera. Acompanhei ontem do Gil, hein? Muito boa. Tá lá. Olha o David. O Gil é um contador de história. Gil é um contador de história, cara. Verdade. Então, hoje muito a gente... Bacana. Assim, a ideia desse quadro aqui é a gente trocar uma ideia sobre, como eu já falei ontem, eu vou falar em todos, né? Que assim, por que eu virei professor, né? Então, muitas vezes, um moleque lá que fala assim, mas eu não sei o que eu faço da minha vida. Esse aqui vai ser o empurrão, Matheus. Porque o que acontece? Se a gente olhar para as universidades aí,
Elas estão. Todos os cursos de graduação lá, como não é graduação que fala, esqueci. De licenciatura para dar aula, na matemática, português, geografia, elas não têm mais na grade. Por quê? Porque ninguém quer ser professor, não é verdade? Então, a Charlotte chegou, Márcia, beleza, uma galera, 17 pessoas, Gil, hoje o negócio vai virar, hein? Então, o que acontece? Esse quadro aqui eu falo que também é um quadro de utilidade pública. Cara, você vai entender que esse cara aí é professor, olha, é uma pessoa normal, que o Gil escreveu livro, faz poema, é ator, você tem banda, né? E aí a gente vai discutir um pouco mais isso aí, tá? Então, é isso, o quadro Mestres da Periferia tem essa finalidade, mostrar o que fez com que eu me tornasse um professor, né? Ou seja, quais foram as motivações que a própria escola, né, fez, me incentivou a ser professor. O Gil ontem falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que ele, entre várias, desculpa, Gil, entre várias, tá? Ele falou que assim, eu nunca saí da escola. Só uma coisa. Entre várias. Ele falou, eu nunca saí da escola, né, cara? E se a gente olhar para, pelo menos para mim, eu acho que rola isso também, né? Para mim também, cara. Escola, né? A gente terminou o ensino médio, foi para a faculdade e voltou para a escola para ser professor, módulo, enfim, estamos aí, tá? Ó, Márcia, fizemos propagandas, 18 pessoas, Márcia, tá aí. Então, Gil não, opa, tô com o Gil na cabeça aqui, Matheus. Então, Matheus, se apresenta para a galera ainda que não te conhece aí, para a gente já dar um upgrade na nossa história aí, na nossa resenha de hoje. Beleza. Primeiro, boa noite aí pro pessoal que tá acompanhando. Fizemos uma divulgação aí pra galera. Eu sou o Matheus, sou professor de História aqui na cidade de Francisco Morato. Sou professor da rede estadual. E também dou aula de História na EJA, aqui pelo município também de Francisco Morato. Sou formado em História, né? Licenciado, bacharel. E fiz um mestrado na área de Educação. E também, como o Mar já adiantou aí, eu toco numa banda aqui de Caieiras, que eu tô aqui com o Merchan hoje aqui, ó, o Mandruvá. Depois a gente vai falar um pouquinho do Mandruvá. E eu acho que é isso, né, cara? Sou nascido e criado aqui de Francisco Morato, professor da periferia, com muito orgulho. E acho que é isso. Certo. E aí, me fala uma coisa, fala um pouquinho. Você nasceu aqui em Morato, né? A gente já estava conversando um pouco. Você é roots mesmo, né? Moratense roots, né? Moratense da Gema. Fala um pouco sobre a sua quase da Fazenda Nova Belém, né? É Nova Belém ou só Belém? Era Belém, né? Fazenda Belém, que era o nome Nova Belém, né? Era Nova Belém? Agora que tem o Belém da Serra, que faz homenagem ao nome da cidade, da vila, né? Aí, se a gente quiser consultar, ó, o Gil mostrou ontem também, eu mostro aqui, ó. Pô, cara, eu preciso comprar um desse aí, velho. Vou comprar depois lá. Não livro sei se tem no Amazon. Professor Aguinaldo. Ah, legal. Bacana. E esse aí tá falando da história da cidade, né? Isso. Legal. Então, fala isso um pouquinho das suas memórias de infância aqui na cidade, como que era, com o que você se divertia, como que era esse período aí da sua infância. Que você não é um cara tão velho assim, né, mano? Você é jovem ainda, perto desse rapaz aqui que já perdeu os cabelos. Fala aí. Eu ainda tô com cabelo, né, cara? Ainda tô com cabelo. Não cheguei na fase sem cabelo ainda. Aí é outro nível. Sem cabelo, né? Cara, acho que a minha infância aqui em Morato foi a infância de moleque da periferia. Incrivelmente, eu só não soltei pipa, não gostava de soltar pipa, não. Mas jogava bola na rua, jogava taco, andava de bike aqui, um pouco. Mas eu gostava de jogar bola mesmo aqui na rua, brincar na rua, né? É o que a gente fazia na infância. E eu também ainda sou, até hoje, eu sou muito ligado em games, né, em jogos, então também era muito videogame, né, eu sou de uma família com 3 irmãos, eu e mais 2, né, um gêmeo e um mais velho, e a gente se divertia em casa também jogando videogame, sempre tive companhia aqui em casa, e aí minha infância foi isso, né, fui crescendo, vivenciando a periferia, né. A sua infância foi com o Mario ou foi com o Sonic? Vamos lá.
Que eu já vou te julgar a partir daqui. É assim que o mundo se divide, né, cara? É assim que o mundo se divide. A minha infância foi com Sonic, cara. Ah Todos lá, os tô Sonics. falando. Eu já vou te julgar daqui. A minha É. foi com o Mario. E o Mario Mas eu tive um quadrado, Atari, Mario tive um Atari, quadrado. cara. Mas, Ah, é? mas tive um Atari, eu joguei Atari, cara. É, cara, o Então Atari a já dá pra gente ver que eu tinha não que sou tão usar novinho muito assim, né? a nossa imaginação, né, velho? Porque se você pegava, por exemplo, um cartucho de Atari, você pegava aquele River Raid, né? Cara, a capinha era linda, assim, você fala, nossa, esse jogo deve ser lindo. Aí quando você colocava aqueles quadradinhos, aí tinha É, uns aquele, palitinhos, né? aquele Lembra Hero. aquele de basquete? Você lembra de basquete? Não, Era e o só um box? palitinho assim, outro assim, ficava assim, ó, e jogando O o box que era quadradinho, que era a bola na dois cesta. número 3 brigando, box, dois número 3 brigando. Pode crer. Dois cotonetezinhos brigando, né? O Atari, cara, o Atari você tinha que ter muita imaginação para poder jogar, porque hoje em dia não dá. E assim, a velocidade também, né? Hoje em Real. dia evoluiu pra caramba. Mas então você falou, a sua geração aí foi do Sonic. Aí agora tem outra questão. Foi do Sonic do Mega Drive ou foi do Sonic do Master System? Foi do Sonic do Mega Drive, cara. Ah, Sonic então. primeiraço, primeiro. Não, o primeiro foi do Master, mano. Soprava, assim, ó, soprava o cartuchinho, Ah, é. cortava. Então, legal. Então você falou que não curtia muito empinar pipa, então a sua diversão era mais jogando videogame em casa com seus irmãos, né? E saía muita treta lá jogando, quando perdia É, e. jogando. Ah, saía quando juntava eu e meu irmão, o gêmeo, pra bater no mais velho, né? Pra tretar com o mais velho. Aí era meio, né? Mas brincadeira, não tinha muita treta, não. Que bom, hein? Eu Certo. gostava de jogar bola na rua, né? E ontem o Gil tava falando dessas coisas de memórias da infância, né? E, pô, molecada é cruel, né? Aí eu lembrei de uma história aqui da rua, o bullying, né? O bullying da nossa época. A É. gente jogava bola e teve uma vez que a gente tava jogando aqui na rua e a bola furou. Era aquela bola de capotão, né? Tal, tinha o couro, furou. Aí os moleques inventaram, olha a brincadeira, cara. Pegava a bola, enchia de pedra, cheiro de pedra pelo furinho a bola, e colocava lá no final da rua. Aí o moleque que vinha vindo falava, ah, chuta aí, chuta aí. Aí o moleque vinha correndo e tentava chutar a bola com pedra. Mano, isso é Essas cruel. memórias, né, de infância cruel, cruel. Então, o Gil tá Quem que eu perguntando ouvi aqui de qual falando bairro que ontem, você é. cara? Ó, o Gil tá perguntando de qual bairro que você Sou do é. Parque Paulista. Parque Paulista. Ali perto daquele Sou do posto de Parque Paulista, gasolina lá. cara. Pra cima do posto de gasolina que tá É, desativado ali, você falou, né? eu moro na rua do posto de gasolina ativado, na rua do posto de gasolina que funciona, né? Ah, tá. Lá na rampinha lá, né? Subindo. Certo. Esse lance que É. você falou aí do cara chutar a bola, parece que teve uma pega. Parece não, eu lembro de quando eu era moleque lá, que tinha uma pegadinha do Silvio Santos que fizeram esse negócio. De encher a bola de pedra e falar pro cara chutar. Então, tinha um negócio cruel. Os É. anos 80 e anos Aí, 90 não foram para iniciantes, não, cara. Tinha que ser. é. Só quem sobreviveu sabe como que foi, né? Certo. E aí, vamos falar agora do seu período na escola. Que escola que você estudou? Como que era? Eu estudei aqui no Sobem, né? Aqui em Morato. Centro Educacional Sobem, né? A escola que é uma fundação beneficente, né? E como a gente era em três irmãos, era uma escola particular, como a gente era em três irmãos, aí a gente fazia um rodízio de bolsas, né? E sempre um ganhava a bolsa. Os dois pagavam e um ganhava a bolsa, né? E aí acho que é interessante falar isso, né? Porque eu acho muito importante como a gente vai trajetória aqui, eu vou acabar falando da minha vida na universidade, né, de faculdade pública, é importante a gente pontuar essa questão dos privilégios, né, de como é importante, principalmente para um jovem preto, que nem eu, que vem da periferia, como cada privilégio ele tem um efeito exponencial na vida, saca? Então, você ter acesso a ensino privado te dá uma vantagem mesmo exponencial, né, cara? São os privilégios e às vezes a gente cai meio que nesse engodo, né, da meritocracia e tudo isso, e a gente esquece de citar os privilégios, né? Então, sempre que eu falo da minha trajetória, assim, eu costumo falar isso, reconhecer os privilégios, de ter tido acesso à educação, tido família, né? A minha mãe foi professora, né? Aposentada agora.
então ela sempre priorizou também a educação, e isso eu acho muito importante, cara, para a gente que vem da periferia, a gente tem essa trajetória, sem lembrar de quais são os seus acessos. Até para a gente olhar para a galera que está do nosso lado e perceber isso, falar, pô, esse pessoal precisa de uma oportunidade, precisa de um acesso que ele longe, né? E a gente na sala de aula, você sabe, a gente vivencia isso é até um pouco doído para a gente, porque a gente vê cada aluno fantástico ali, né? Fala, mano, olha, esse cara aqui, se fizesse um inglês, né? Tivesse um inglês, fizesse um curso de informática, tal, o moleque tem um jeito, e coisas que às vezes está ali do nosso alcance, né, cara? Mas e aí é aquela coisa, né, cara, que a gente até que conversou um pouco ontem, né, de você ser um exemplo, né, cara, para essa molecada, né, meu? Assim, eu acho que é Total, essa questão total. da gente não ficar em cima do muro, de ser isentão, de ficar ali. Você tem que mostrar, cara, que a gente vê de onde que nós viemos, né? Uhum. E mostrar que, assim, cara, é possível também, né? Eu estudei em escola pública, né? E, assim, eu tive excelentes professores, como acho que conversamos ontem também. Até o meu professor, o cara que deu aula para mim, tava ontem, né? Pô, e assim, é muito da hora se ser exemplo também, né? A gente seguiu pessoas que nos deram Sim, exemplos e agora a gente ser espelho para a molecada também, né? E aí, essa sim. ideia aqui dessa live, então ela fala um pouco disso, né? De você mostrar para a molecada o outro lado, né, cara? Que assim, às vezes, quando a gente entra em sala de aula, a gente vê sempre aquela figura do professor, que principalmente a gente que deu aula de manhã, cara, de manhã eu odeio acordar cedo, cara. Aí você chega até 7 horas da manhã na sala de aula, você vai meio no piloto automático ali, né, meu? Você fica meio robotizado, assim e tal. É, O meu cérebro só vai funcionar depois das 10h30, depois de roubar um café lá na cozinha. Tá? Então, é é isso. assim mesmo. E aí aqui a gente consegue mostrar o outro lado, né? Fala assim, pô, olha só, o cara, né, tem outra, pensa de outras, gosta de música, né? Enfim, então tem essa outra pegada, tá? E aí você na Sobem você estudou o ensino Uhum. fundamental e o ensino médio também? Isso, fundamental e médio. E aí, e esse me fala uma coisa. E ontem Fala aí, fala aí. quando ah, Pode falar. ontem quando o Gil tava falando da trajetória dele assim, né? Eu achei muito louco isso que a gente tem um pouco, a gente acaba tendo histórias parecidas, né? Por exemplo, para fazer a faculdade, então pra gente para fazer a faculdade é diferente, né, cara? Porque você tem que sair, se deslocar, né? Se faz o seu deslocamento, tem a questão da condução, aí eu lembro de Gil falando que tinha vezes que ele faltava na faculdade porque não tinha grana de condução e tal. E isso é muito típico da periferia, né? Porque não querendo entrar nessa romantização do sacrifício, mas é uma real, né, cara? Exige da gente alguns sacrifícios, algumas coisas, escolhas, né, igual o Gil falou, que só quem vive na periferia tem. Então eu lembro também um pouco disso, e pensando nessa fala, eu estava imaginando hoje como é que ia ser essa conversa nossa aqui, e aí eu fiquei pensando assim, que a gente, nosso papel, assim, acaba sendo meio que um papel de, não sei o melhor termo, mas meio que Robin Hood, sabe? Meio que Robin Hood da periferia, que a gente vai até os lugares que são negados o acesso, né? E a gente pega o conhecimento, pega o que tem ali e traz para a periferia. Né? Então, Sim. acho que isso é muito importante. O Gil faz isso, a gente faz isso, acho que você faz isso, e acho que os professores que se dispõem a dar aula na escola pública da periferia, de certa forma, fazem isso. Trazem É o a conhecimento ponte, de um né? A acesso, ponte. que é o ensino superior, trazem esse conhecimento, faz a ponte, traz para a periferia e acaba atuando dessa forma, né? Então, fiquei um pouco com essa imagem, cara. E muitas vezes a gente faz isso literalmente na raça, né, cara? Então, por exemplo, é, Uhum, projeto de teatro mesmo, que você tem que ficar além do seu tempo na escola para você ensaiar. Enfim, grupo de estudo que às vezes são criados, você fica além do seu tempo, né? Então, isso é que o sim, Cortella falou naquela palestra que ele fez ontem, acho que foi passado para a galera do estado também, né? Então ele falou sobre essa foi. parada aí que ele chegou na casa dele e viu uma professora sei lá, em 78, trabalhando com os filhos dele, com mais uma galerinha. A professora saiu da escola e foi até a casa dele. E quando ele chegou, a professora estava lendo lá o Memórias de Brás Cubas, sei lá, um livro desses de literatura, com os alunos ali debatendo, né?
Então, eu acho que passa por essa questão também de você... quando a gente fala da escola, tem professor que tem aquela visão do... E não é um, não é dois, são bastante, né? São várias. Tem aquela visão do apertador de parafuso, aquela coisa que ficou meio mecanicista, né? Falar, deu meu horário aqui, já era, tal, né? Mas às vezes um pouquinho a mais que você fica do seu tempo ali, você consegue trazer aquele aluno para o seu lado, o cara começa a contribuir mais, até muda a relação dentro da sala de aula, né? Então isso é importante pra caramba, eu acho, né? Assim, eu tento fazer isso na maioria das vezes, né, cara? Então eu acho que é importante a gente partilhar isso, né? Igual não você falou, deu meu você falou horário, já era, tô indo embora. Não, né? Fala aí. É coisa da prática, né? Da praxis, né? Da praxis. A gente tem que valorizar o nosso lado profissional, né? Enquanto educador, enquanto professor, mas ser educador é uma praxis, né? É o que você faz, é como você age, como você se coloca no mundo. Então, tem muito isso. Sabe o que você faz para além, né? Que faz parte do que você é, né? E do que você quer. O que você quer enquanto professor, enquanto educador? É só chegar lá e tacar a lição na lousa e os alunos responder e dar nota e acabou? Né? Ou você quer mesmo plantar alguma coisa, transformar, né? E que aquilo tenha algum resultado na vida de cada um que está ali, né? Verdade. Matheus, fala agora sobre a sua chegada ao ensino superior. Você não foi professor, não entrou na faculdade de história direto, né? Tem uma historinha prévia aí. Conta essa história pra gente. Não. A galera até zoa, assim, porque nas minhas aulas eu gosto muito de desenhar na lousa, né? Então eu faço uns desenhos, né? Eu tô dando aula no cursinho aqui também, cursinho voluntário, aqui em Morato, que é o cursinho preparatório para a ETEC, para o Enem. O pré-morar, E cursinho é aquela coisa, né? Pô, pré-ETEC, né? Pré-ETEC, pré-ETEC, e tem o liceu também, que é preparatório do Enem, né? Certo. E cursinho é aquela coisa do tempo, né, tal, pauleira, e aí eu gosto de fazer esquemas na lousa e faço uns desenhos, né? Nossa, a galera fala, nossa, desenho e tal, as professor fala, a lousa do Matheus cheia de desenho e tal, e a minha trajetória tem a ver com isso um pouco, né, cara? Porque na escola eu sempre gostei de desenhar, gostava muito de desenhar, desenhava na mesa, na carteira e tal, vivia com um monte de folha embaixo do braço, um monte de desenho, e aí eu falei, bom, então quando eu terminar aqui, eu vou fazer artes, né? Eu já tinha, por conta de inspiração mesmo dos professores, e até aqui da minha mãe, que era professora, eu tinha esse negócio na cabeça que eu queria ser professor também, então eu já comecei ali, né, pensando, quero, mas gostava muito de desenhar. Vou fazer artes, quem sabe eu virei professor de artes, né? Fiquei meio assim na dúvida. Desenho eu vou tentar fazer artes. E aí eu fiz 2 anos de artes visuais. Então eu acabei cursando artes visuais antes de cursar história, né? E Tem 2 anos, você falou? essa parte. Eu acabei desistindo por 2 anos, metade do curso. Caramba. Mas aí eu acabei desistindo por causa da característica do curso, era um curso integral. Curso integral que eu tinha aula de manhã, à tarde, né? De manhã e à tarde tinha aula. Então, para mim, acabou não sendo compatível com o fato de ter que trabalhar. Né? Então, eu tinha que trampar e o curso era integral, manhã e tarde, e não dava para adequar. Aí tem até uma história interessante, porque quando eu entrei na Faculdade de Artes, no segundo ano, eu consegui um estágio. E aí aquela coisa de nunca sair da escola, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, estava na faculdade, e aí eu já fui fazer estágio numa escola. Né? Era um projeto de educação infantil, artes para crianças e tal, e eu virei monitor de artes, né, como estagiário. Então, a grade horária das aulas da faculdade tinha aula de manhã, tinha dia que era de manhã, tinha dia que era à tarde. E aí, no contraturno, eu ia trabalhar nessa escola, para tentar tirar uma grana. Então, tinha aula de manhã, eu ia para a escolinha ali na Lapa, era lá perto da Lapa, eu ia à tarde, e quando eu tinha aula à tarde, eu ia para lá de manhã. Então, fazia esse contraturno, aí chegava no fim do mês lá, eu tinha 300 conto, tá ligado? Chegava no fim do mês, eu tinha tirado 300 conto. E era uma grana que ajudava com aquilo que o Gil falou, da passagem, de comer alguma coisa, né, de tirar as xerox, essas coisas todas. Comprar E o gibi aí, para mim, acho que já estava meio pesado, já estava meio que complicado para mim nesse sentido, de não conseguir um trampo fixo, um emprego fixo, e para mim o que foi o marcador que até começou a despertar um pouco da minha consciência
essa questão da desigualdade, né, dentro do próprio ensino superior de faculdade pública e tal, foi o fato de que lá na faculdade de arte a gente tinha aulas teóricas, né, e aí eu adorava história da arte, né, cara, pirava em história da arte, as matérias teóricas, e tinha as matérias práticas, então você ia lá fazer aula de pintura, ia lá pintar os quadros, tinha aula de cerâmica, e numa dessas aulas de cerâmica era o ateliê, então a gente tinha 4 horas por dia que a gente ia ficar no ateliê produzindo, né, aprendendo lá a fazer a cerâmica, os vasinhos de barro, né, as esculturas e tal, e a avaliação era no final do semestre, era essas, de serem prontas, pintadas, nada queimada, tudo aquela história. E como eu estava fazendo contraturno, né, eu só podia ficar no ateliê no tempo que eu tinha aula mesmo, porque de manhã eu estava na outra escola. E a galera ficava o dia inteiro, né, a galera que não trabalhava ficava lá, ia para de manhã e saía à noite, né. Então chegou no final do semestre, a galera lá, tal, assim, tirando 10, tá? As minhas estavam pela metade, tava só o barro, só aquelas bolinhas de barro, tal. Aí a professora chegou para mim e falou, pô, Matheus, por que você não terminou as suas peças, cara? Queria até, pô, queria te avaliar e tal. Professor, porque não deu tempo mesmo, né? Eu ficava na ateliê só no horário das aulas. E aí ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tenho que trabalhar, né? E ela falou, mas por que você tem que trabalhar? Aí aquela pergunta, cara, me bateu assim, falei, mano, não sei, na cabeça dela, eu não precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a entender o mundo que eu tava, né? E como era complicado, e aí foi uma das coisas que eu acabar mudando, né? E aí eu fui pro curso de História, que era um curso noturno. Mas é muito Aí lá louco isso, todo né, mundo cara? Você tinha vê que que a trabalhar, né? própria grade... Hã? E lá todo mundo tinha que Não vi, não trabalhar no vi. curso de História à noite, né? Então, aí o curso de História à noite tinha outra configuração, né, que era a Sim. galera trabalhadora, né, a galera que trabalhava de manhã, eu também, quando eu mudei para a faculdade de História, aí era à noite, e aí eu passei num concurso aqui em Caieiras, para inspetor de alunos, a gente não sai da escola, né, continua dentro da escola como inspetor de alunos, e aí eu fiquei na educação infantil e tal, e foi um aprendizado do caramba, cara, trabalhar com educação infantil, com creche, fiquei 3 anos na educação infantil, e aí entrava 7 horas da manhã em Caieiras, ficava até as 4:30 da tarde, e aí saía de lá e ia para a faculdade, para faculdade de História à noite. E era essa configuração, né? No curso noturno, a maioria da galera era uma galera operária, né? E aí eu já comecei a me identificar melhor, assim, sabe? E o Com campo, a onde que era o situação, com a campus, esse configuração, né? campus que você estudou aí? Esse era Butantã, era a USP lá do Butantã, o curso de História, né? Tem um Eu rolezinho fiz para lá chegar lá, hein? e é longe pra caramba, né? Então, isso Porra! que eu tô falando Imagina aqui. ir voltar todo dia, né? Nossa, à noite, Eu você saía consegui de lá que durante um hora? ano, eu saía de lá, pra você ver como é que é, eu tinha que sair de lá, cara, não podia ficar até o final, porque as aulas acabavam 15 para as 11 horas, né? Então, se eu saísse de lá às 11 horas, eu não conseguia chegar em casa, que não ia ter mais condução. Aí eu saía meio que no intervalo, meio que na surdina, assim. Alguns professores eu até conversava com o professor, explicava, pô, moro lá em Francisco Morato. Última linha, para quem não conhece, é a última estação da Aham. linha de Rubi, né? Então, se você pega o trem lá em São Paulo, na Estação da Luz, você pega o trem e vai embora no final. Dá 1 hora de percurso até Francisco Morato. Então, daqui para a USP, para a faculdade, dava 2 horas. Né? E na época, quando eu cheguei, não tinha linha amarela ainda, né, cara? Tinha que fazer uma Então era porrada de aquele esquema de baldeação. baldeação. Descia na Barra Funda, ia até Presidente Altino, depois ia para a cidade. Opa, deu uma travada aí. Enquanto o Matheus se restabelece ali, deixa eu ver aqui. Pessoal, enquanto o Matheus volta ali na conexão dele, que deu uma pane aí, eu queria. Então, tem uma galera aí que tem 21 pessoas aí acompanhando a live ao vivo. Então, façam o seguinte: se vocês puderem se inscrever no canal aí depois, dar o like no vídeo, e se vocês quiserem fazer perguntas também, tanto para mim quanto para o Matheus aí, pode. O Matheus saiu e vai entrar de novo, tá? Então, tá 22 aí? Ah, aqui tá aparecendo 24 agora, entrou mais duas aí. E a Isa chegou, obrigado, tá?
Então o Matheus tá voltando, ele deu uma interferência na internet dele. Olha o Leonil chegando aí. É bom saber que tem professores que são árvore que jamais esquecerão das suas raízes, pois árvores sem raiz não crescem, a periferia merece o melhor. Exatamente, Leonil, isso aí. Então, deixa eu voltar aqui com o Matheus. Então, é isso. O Leonil escreveu aqui. O Leonil é poeta, cara. Já entrou aqui destruindo, falando que. Olha aqui, o Matheus, deixa eu ler para você. Voltou aí? Voltou. Tá Tá ouvindo? ok? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, olha só o que o Leonil escreveu. Eu tô falando pro pessoal que chegou agora aí, tem uma galera que te acompanha aí. Tô falando, ó, o Murilo chegou, Murilo is here. Se inscreva no canal do Marcito, tá? Então, esse projeto aqui tende a continuar aí. Amanhã a gente já tem mais para semana aí já tem uma galera agendada, né? E assim, é sempre bom trocar um papo com professores aqui, né? Vão aprender um pouco, conhecer um pouco melhor o seu professor, né? Você que estuda no Bueno aí, de preferência, tá? Então o Leonil colocou ali, ó, é bom saber que tem professores que são árvores, que jamais esquecerão suas raízes, pois árvores sem raízes não crescem. A periferia merece o melhor. Olha só. A outra, Isso. Fernanda Oliveira, coloquei representatividade na quebrada ainda dentro da sala de aula. Matheus, monstro. Então é isso, Matheus. Fernanda. Fernanda Oliveira. Então, você estava falando Deixa eu aí, cortou aí, que eu não sei. Não, você estava falando do rolê que era para ir para a faculdade e voltar, 2 horas para ir lá e para voltar e tal, né? E aí, você terminando Isso. ali, o Flávio chegou, é meu brother também. Seja bem-vindo, Flávio. Então, 25 pessoas, Matheus, olha só. Tá quase quebrando o recorde, acho que foi 26. O recorde de todas as lives do canal do Marcelo foi 26. Já estamos perto de quebrar um recorde aqui no canal, ao vivo. Opa! Chama o vizinho aí, Márcio. Chama seu vizinho aí, pô. Você que tem, manda no zap aí o link pro seu vizinho aí, para todo mundo ouvir aqui o nosso papo, tá? Legal. A Charlotte falando aqui que o Leonil é poeta, Leonil Leocádio. Então, vamos ver se o Leonil vem na sexta-feira. Deixa eu só adiantar aqui, Matheus, rapidinho, enquanto a gente está restabelecendo o contato. Então, ó, amanhã vai vir o Felipe, tá? Então, todos os professores aqui do Bueno, tá? Então, amanhã vai vir o Felipe, de Educação Física, tá? Na quinta, o Sérgio, que é de Matemática. E na sexta, se tudo der certo, ó, 27 pessoas tá aparecendo, para mim tá aparecendo 23. Opa! Então, se tudo der certo com a internet lá do Leonil, a gente entra na sexta com o Leonil, certo? Então, amanhã, já tem para a semana inteira aqui no canal do Marcito. Por isso que é importante você se inscrever e acompanhar, tá? Então, a Charlotte tá falando que o papo tá bom. Valeu, Charlotte. E assim, depois nós vamos trazer professoras também para trocar uma ideia com a gente aqui, né? Para a gente ver os dois lados aí, né? Da moeda, o lado do menino e da menina, tá? Vamos lá, então. Você estava falando, Matheus, dessa ideia de que você ia para USP lá e tal, e aí você voltava, 2 horas para ir, 2 para voltar, né? E aí eu queria que você falasse como é que foi quando você, caiu na sala de aula, voltou para a escola. Você estava lá como inspetor em Caieiras, né? E aí como é que foi essa sua saída desse cargo e a ascensão ao cargo de professor de história? Eu entrei pelo concurso de 2014, cara, do estado. E foi engraçado também essa história, porque quando eu fiz o concurso de 2014 do estado, eu não estava formado ainda. E foi muito rápido, né? Então, eu passei no concurso do estado, e aí passou uns meses, eles chamaram. E eu não estava formado, aí eu não conseguia assumir. E já era, né? Deixa quieto. E aí ficou. E depois rodou a lista, e aí eu fui chamado em 2016, cara. Então, deu uma rodada na lista, e me chamaram na segunda chamada. Aí eu entrei no estado, eu já atribuía no Bueno. Foi quando eu entrei no que Bueno. Ano que você falou, Matheus? Desculpa, que ano que foi? Acho que foi 2016, metade de 2016 que eu fui chamado. Tá. Legal. Entrei no Bueno em 2017. Você consegue responder essa pergunta, fazer um comentário aí, ó? Gostaria que vocês comentassem sobre a questão do lugar de fala em relação às minorias. Na visão de vocês, esse conceito pode ser problemático? O conceito de minorias? O David.
Ó, o E aí? David com as perguntas. Essa tá aqui. Ó, o David foi seu colega também aí, Márcio. Oi? Não, mas respondo aqui, cara, respondo. Fala você primeiro, vai. David, eu acho que assim, acho que a gente está vivendo um momento em que a gente, por conta, talvez, até de muita gente tá tendo acesso ao ensino superior, uma coisa que antes era muito mais restrita. Eu acho que a gente está tendo muito mais galera engajada, assim, nesse sentido do pensamento crítico e tal. E aí, com também das redes sociais, a gente tem uma profusão, assim, uma criação muito forte de conceitos, de ondas e tal. O conceito Opa. Travou, né? Do Matheus uma travada de novo. Então, enquanto o Matheus restabelece sua conexão, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Então, quando fala de minoria, cara, se a gente olhar, por exemplo, né, tá em questão essa. Deixa eu minimizar aqui o Matheus, enquanto ele volta lá. Então, por exemplo, a questão das minorias nos Estados Unidos, né? Agora tá tendo essa questão o Matheus voltou. Voltou aí, Matheus? Tem? Eu vou completando aqui Voltou? enquanto você fala, você arruma aí. Voltou. Então, olha lá. Isso, pode Por completando aí, exemplo, Márcio. é uma informação que realmente eu não tinha, que, por exemplo, nos Estados Unidos, a comunidade negra ela equivale a 13% da população americana, né? Então, lá sim, a comunidade negra é minoria. Agora, se a gente pensar no Brasil, se eu não me engano, o percentual é de 56% da população brasileira é negra, não é? Tem dados que mostram que, por exemplo, a população afrodescendente, ou negra, brasileira, preta, é maior do que de países africanos, né? Então, pô, esse dado é foda. Desculpa o palavrão, eu falei que não ia falar, né? Mas esse dado é impressionante, né? A população negra brasileira é maior do que países da África, cara. Né? Então, ou seja, isso não é minoria, né? Não é a minoria. A minoria no Brasil é a minoria branca que tem, infelizmente, tem o poder, né? Que ao longo desses 500 anos teve essa manutenção aí. O cara que era o capitão do mato lá, o senhor de engenho, o donatário de capitania hereditária. Então, essas famílias que vêm de lá para cá, esses 400, 500 anos aí, com o poder, né? Então, eu acho que assim, completando, como o Matheus falou, essa questão da internet, né, o acesso à rede social, ela fez com que todos tivessem voz agora, né? Todo mundo tem voz. Né? Olha a gente aqui, ó, mestres da periferia, né? A gente falando aqui, discutindo isso. Então, todo mundo tem voz. Obviamente que a gente vê, por exemplo, teve uma live entre o Chiquinho Scarpa e aquela burguesa do Rio de Janeiro lá. Eles também tiveram voz. Né? Então, o problema agora eu acho que é o filtro, né? O filtro que a galera tem que ter. Né? Então, bom, eu penso isso, eu não vou ficar enrolando muito aqui não, mas eu acho que é isso. Tá tendo uma inversão nos valores aí. Agora sim, a galera da periferia tá tendo acesso à informação e à comunicação. Né? Eu acho que isso já é um pontapé inicial. Agora só falta ter uma formação melhor. Então a gente viu aí que nos últimos 16 anos já teve mais acesso, né, de pessoas da periferia aos cursos superiores. Então eu creio que isso vai mudar, né, as coisas aí para o futuro. Mas assim, as mudanças estruturais nas sociedades, elas não acontecem de um dia para o outro, né? Então isso é um processo longo, né? Principalmente a gente que estuda história, a gente sabe que não é, a mentalidade não muda da mãe para o filho. Isso aí, coisas que vão sendo repetitivas, preconceitos e tal, demora muito tempo, né, Matheus? Isso. Eu acho que você tocou no ponto importante, que eu também vejo aí na pergunta do David. Tá conseguindo me ouvir? Tá de boa? Tá dando as travadinhas, mas vai lá, desenrola aí, Tá vamos lá. rolando, tá? Tá. Acho que ainda em relação à pergunta do David, um pouco do que você falou, eu acho que é isso. Eu acho que agora o que a gente está vivendo, e aí é o que eu acredito que seja o lugar de fala legítimo mesmo, que eu acho que é uma real, é porque a galera tá cobrando um espaço de hegemonia, que era um espaço de hegemonia. Hegemonia é quem domina, né? Então, quando você tem uma massa da população, né? A maioria das pessoas lá que sofrem no dia a dia e não tem voz, quando tem os acessos, as pessoas vão cobrar o seu espaço de falar, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua realidade.
né? Então, acho que a gente vive isso. Eu acho que nesse sentido de ir contra o que é hegemônico, a galera está cobrando isso. Então, os movimentos sociais estão cobrando isso agora, com a voz amplificada das redes sociais, o movimento negro, as mulheres, a galera está cobrando isso. Está falando, ó, agora é nossa vez de falar, né? Eu quero falar da minha própria história. Eu não quero mais que quem fale sejam as pessoas que estão lá dentro da universidade, que escrevem os livros sobre os negros. Nós, negros, queremos falar dessa história, queremos falar sobre o que é o racismo. Não adianta você, vou procurar o que é racismo, vou ler lá num livro de um autor que não vivencia o racismo cotidiano, racial, né, que é o mais pesado. Então, acho que a galera está cobrando isso, e acho que nesse sentido de cobrar o contra-hegemônico, né, cobrar o seu lugar de fala, eu acho que essa coisa é real, né? E Certo. nesse sentido eu entendo como lugar de fala, assim, Sim, o importante. Gil completou aqui o conceito, né? Ele trouxe o conceito de minoria não se refere à porcentagem numérica da população, mas sim um grupo que sofre qualquer tipo de preconceito ou discriminação, né? Eu entendi isso, né? Eu entendo isso, mas assim, eu quis mostrar um outro lado, né, cara? Que assim, mostrar que a maioria da população, né, a maioria, né, é o povo, né? A minoria é o rico, né? Então, o que cabe é o pobre ter informação e questionar isso, cara. Né? Então, mas tá certo, o conceito para é você ver o exemplo. aqui a outra moça Acho que o aqui Ju também quis dizer trouxe, isso mesmo também, nessa questão da questão da hegemonia, né, cara? Porque minoria não quer dizer que é uma quantidade pequena de pessoas, mas é minoria em relação ao poder. Qual que é o e ao poder, direito né? também, né? Então, Direito ao são acesso. poucas pessoas que têm acesso ao poder. Isso, isso, Isso. isso. Beleza. Então, vamos lá. Tá fluindo bacana aqui, mas vamos falar da história do Matheus, cara. Deixa essas perguntas para daqui a pouco, senão a gente não anda, cara, com o programa. Você que chegou agora, vamos para o horário do. Cadê aqui? Você já ouviu falar do Tia Anastácia? Então, olha lá. Você está Se sendo inscreva patrocinado no pela Tia canal. Anastácia, hein, Márcio? Não, eu tô, cara. Tia Anastácia é a melhor banda nacional, cara. Então, olha só. Você que tá. Tem uma galera que veio aqui por causa do Matheus. Então, se inscreve no canal, dá o like aí. Tem 21 pessoas aparecendo para mim aqui. Então, dá o like lá para fortalecer aí. Espalha esse bate-papo aí pros amigos, pra galera vir aí e participar com a gente, tá? Então, esse aqui é o Mestres da Periferia que a gente tá fazendo. Bom, Gil, vamos. Ô, Gil, puta, eu tô com o Gil na cabeça. Matheus, fala aí como é que foi a sua chegada na escola. Quando você saiu lá da faculdade e tal, a gente estava nessa transição quando caiu a internet, parece que caiu de novo. Ó dias, ó céus. Não, tá aí? Tá ouvindo? Uhum. Fala aí, então você saiu do cargo de Tô inspetor e vindo. foi para professor lá. Como é que foi essa parada aí? Isso. Ah, cara, para mim, eu acho que essa questão da gente estar sempre dentro da escola foi importante porque eu não era um ambiente estranho para mim. Eu acho que às vezes o que acaba prejudicando muita gente que entra para a docência, que quer virar professor, né, acaba sendo o fato de que a pessoa entra na escola e a escola é um ambiente hostil para ela. E aí ela tem que ir tateando, se acostumar com aquele ambiente, né, para se sentir mais à vontade. Eu acho que como eu estava já familiarizado com o ambiente escolar, nossa, para mim eu estava em casa, né? Então, para mim a diferença é que eu ia entrar na sala de aula e dar aula, e era uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre quis, sempre estudei para isso. Então, para mim foi relativamente tranquilo. E o próprio fato de ter essa consciência, e eu acho que isso é muito importante também para quem dá aula em escola pública, né, que é uma coisa até que você comentou ontem, a gente sabe que dentro da escola pública, quando você entra numa sala de aula, a sua pegada tem que ser outra, né, cara? Sua pegada tem que ser outra. Se você tá lá e tacar a lição na lousa e mandar os moleques, quase falando, mandar os moleques responder 3 perguntas, esse é um outro modelo de educação, né? A escola na periferia, ele exige muito mais, exige muito a questão humana, a questão da empatia, a questão de você saber qual que é o contexto que você tá e saber se relacionar com as pessoas. Então, acho que para mim o que facilita muito foi isso, sabe, nesse sentido, porque era uma coisa que eu queria fazer, eu queria estar ali, eu queria compartilhar com os alunos, queria trocar com eles. Então, isso para mim facilitou essa minha entrada aí na escola. Então, eu não tive muita treta, não, cara.
Tá, mas aí como é que foi o primeiro dia, primeira aula lá? Que, assim, como você já estava como inspetor, vira e mexe, você entrava em sala de aula ali para dar recado, então você já não caiu de paraquedas igual Uhum, eu e o, sei lá, o Gil aí que tava lá, num dia você é aluno, no outro virou, uhum. você é professor. Como é que foi a primeira aula? Você lembra como é que foi a primeira aula? Como que você chegou na sala de aula ali e tal? Em que ano que foi que você entrou como professor mesmo, assim, para professor de história? Você lembra? No Bueiro foi 2017, Mas antes você já tinha 2017, pelo estado, antes você né? já tinha dado aula em outra escola ou foi no Bueno que você. Antes eu entrei. Não, antes eu entrei lá na educação infantil, lá Ah, no, na Lapa, como não. estagiário, né? Eu quero Como saber estagiário, como molecadinha. estado, o front. Então, estado, front mesmo, que é o vamos ver, sexto ano do estado. Não, eu entrei em 2017 aqui no Bueno, né, no É. estado, e na primeira aula não tem uma história engraçada, mas a segunda tem. Posso falar da segunda aula que eu Ô, fica à entrei? vontade aí. Eu quero saber os primeiros momentos ali. Porque sempre, porque sempre tem essa coisa, né, cara, de histórias da escola, né, e primeiro dia sempre tem aquela tensão, né, você fala, porra, minha primeira aula, meu primeiro dia na escola e tal. Aí a primeira aula que eu entrei, porra, da hora, tal, foi tudo redondinho, conversei com a galera, me apresentei, a gente conversou, tal, contei um pouco sobre a matéria de história que a gente ia estudar, e foi show de bola, maravilha. Na saí de lá, falei, nossa, da hora, tô conseguindo levar de boa. Aí, segunda sala que eu entrei, A fórmula não aí que veio, funcionou. né? Pra balde de água fria. Aí entrei na sala, beleza. E eu lembro que era uma sala que a gente, na escola, a gente sabe que sempre tem essa questão de estigma, né? Tem aquela Aham. sala que é estigmatizada e Que é tal. o Essa quinta sala. C. E aí eu entrei meio tenso, né? A gente entrei meio tenso, cara. E aí entrei, aí comecei a mesma música, vou seguir a mesma receita da primeira aula, que aí vai dar certo, né? Aí fui seguindo e tal. De repente, do me entra na sala uma pomba, um pombo entrou na sala. Certo. Mano, pra quê, velho? Pra quê? Acabou a aula, né? Acabou a aula, virou aquela gritaria. Aí o moleque catou um mapa, que era aquele de tubo, né? Aham. Aquele mapa de... O moleque catou o mapa, matar pomba, os outros não deixaram ele matar pomba, virou o caos na sala. E aí a galera saiu pra o pombo aqui lá. Aí virou aquele caos. Aí uma menina falou, sai, sai, sai. Pegou o pombo com a mão, foi lá fora e jogou o pombo lá fora, né? Mas aí eu não consegui mais dar aula. Aí foi o pombo, foi a história do pombo, né? E aí, aí foi interessante, porque aí a partir daí eu comecei a perceber isso, que cada dia é um dia, né, cara? Você tem que ter a compreensão de que é isso. Às vezes você planeja uma coisa, É, mas quando chega na sala de aula é outra e você tem que refazer os caminhos, né? é verdade. Eu só queria complementar, eu lembrei, você falando aí, eu lembrei de quando eu entrei, quando eu comecei também, né, cara, eu tinha 18 anos, assim, 19, né, quando eu tava na faculdade, primeiro ano fui trabalhar de eventual. Aí eu fui eu sou da Zona Leste, eu fui numa escola da Ponte Rasa ali, cara. E aí eu tinha uma inspetora, que era uma senhora, ela dava uns gritão assim, mano, ela, pumba, colocava a molecada toda quieta, né? E eu era moleque, besta, e aí eu entrei na sala, aquela puta zona, eu falei, vou chamar a dona, não sei o que lá, vou chamar a dona. Aí eu chamava ela entrava e arregaçava. Aí todo mundo ficava quietinho, né? E aí, quando ela saía, ficava eu sozinho de novo. Ou seja, que moral que eu tinha, né? Eu descobri isso, as duras penas, que não adianta você chamar a pessoa para dar uma bronca, sendo que quem vai continuar na sala é você, mano, né? E aí, cara, eu falei assim, depois Exato, daquela ali, exato. E foi num essa aprendizado. história, essa história da pomba aí foi um aprendizado para mim também, cara. Porque aí eu comecei, eu percebi como que tem essa questão da relação, né? E eles estão sempre de olho em você. Então, como você soluciona os conflitos dentro da sala de aula, as questões, né? Então, aí depois a gente ficou dando risada do pombo, fazendo piada com o pombo, e isso já criou aquela primeira relação minha com aquela turma. E aí, nas outras aulas que eu fui entrando, a galera fala, professor, e o pombo? Não sei o que, isso aqui, a gente fazia piada. E isso é muito importante, né? Que é aquilo que a gente está falando de você ter essa relação, né? Que basicamente é o que a gente não aprende na faculdade. Na faculdade a gente estuda didática, estuda todas aquelas teorias, mas a prática, que é o que vocês estavam falando ontem, você e o Gil, né? A prática é o que ensina e é o que faz qual tipo de professor que você vai ser. Então, dentro da sala de aula é você e a sua prática, e a sua relação humana. Eu acho que as nossas licenciaturas, né?
nossa formação de professores peca muito nesse lado, né, cara? Que não prepara as relações humanas, foca muito na teoria, mas escola, basicamente, 80% é relação humana, né? É verdade. E Sala assim, de aula. você vê que as universidades, a gente comentou um pouquinho disso ontem também, as universidades falam de usar tecnologia, modernidade, e os professores usam a lousa, né? Poucos são, pelo menos quando eu fiz os cursos aí, eu tinha sempre a aula tradicional. Fala-se muito para você reinventar a roda, mas os caras estão dando aula tradicional lá, né? E até eu usando o Cortella como referência, nessa palestra, que videoconferência que o Cortella estava falando, ele estava fazendo isso, cara. Ele estava falando, ele ficou 20 minutos falando para a câmera. E aí depois ele falou assim: o que eu acabei de fazer. Palestra, né? Fizeram uma pergunta, falou assim: o que você acha de aula tradicional? Ele falou assim: eu acabei de dar uma aula tradicional. Ela é antiga, mas não é velha. Né? Porque a interação humana é isso, cara. É você falar, né? O outro ouvir. Então é isso. Tem essa questão. Só que hoje em dia, com essas maldições aqui, né? A maldição para um lado, benesse para outro, né? Mas tá aí, né? Tem que saber equilibrar. Então, é uma questão cultural que a gente vai demorar um pouquinho para vamos dizer assim, achar um meio termo ali, né, para usar a tecnologia. Você já teve problema com aluno usando celular em sala de aula, Matheus? Você já pegou o celular? Já tive bastante. Já peguei, cara, deixei em cima da mesa e falo depois no final da aula. Porque é aquela coisa, eu com a galera, com a minha conta também, a Raquel, que fez até o comentário aqui, depois que eu vi, já tinha tirado a questão das minorias, a gente entra bastante nesse debate, o Marcelo Lee já conversou bastante sobre isso, e é meio controverso, né, porque a gente fica, né, pô, mas pode, não pode, autoriza, não autoriza. Eu acho que é isso, vou sempre bater nessa tecla, cara, da relação humana. Educação é relação humana. Então, é a relação humana que você constrói. Então, com as minhas turmas, eu costumo sempre fazer combinado, né? E pela relação que você tem com ele, é o que vai validar esse combinado ou não. Então, eu faço combinados, né? Quando fala para guardar, guardou, né? Se fez lá atividade, terminou e tal, quer dar uma olhada no celular, também, porque a gente faz isso o tempo todo, né? A gente está com o celular grudado na nossa mão o tempo todo, né? Então, igual você falou, tem que ter o equilíbrio, né, cara? Tem que ter o equilíbrio. Eu sempre busco esse equilíbrio e sempre combinado com os alunos. Na verdade, eu acho que o foco é você tentar fazer com que eles entendam, né? A gente já, assim como tem as formas tradicionais, né, de ensino, tem as formas tradicionais de agir, né? E a forma tradicional de agir é você apelar sempre para punição, né? Então, se você não guarda o celular, vou fazer isso aqui, botar fora da sala e o caramba. E aí o moleque não entende, né? No fundo, ele não entende. A gente tá pensando com a nossa de adulto. Mas o moleque, ele precisa construir na cabeça dele o sentido daquilo. Por que ele não pode ficar no celular, por incrível que pareça falar isso, né? Mas é real. Você vai construindo isso no processo, no dia a dia. Então, por exemplo, para as turmas que eu dou aula para eles desde o 6º ano, cara, não tem problema nenhum, porque eu já entro, eles já sabem como que funciona, né? Exatamente. Combinado. Então, você fala uma vez e acabou. Eu acho curioso. Então, tem essas duas questões, da relação humana. Não, pode falar. Não, que eu acho que já deve ter acontecido com você, comigo acontece bastante. Você chega lá, o aluno tá mexendo no celular assim, ele fala que tá falando com a mãe dele. Já aconteceu isso? Fala, pô, a mãe sabe que não pode mandar mensagem pro aluno na aula, né? Liga na escola. Fala, não, eu tô falando com a minha mãe. E sabe o que é interessante, ó? Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, Márcio? Porque aí vem essa questão de como a gente também está nesse mundo do celular, das tecnologias. Tem uma história interessante, sim. Que teve uma vez que estava dando uma aula e estava um silêncio, né, e tal, a gente estava trocando ideia, um silêncio na sala e tinha um moleque que estava assim, né, daquele jeito deles, né, sentar na carteira e embaixo da mesa ali estava com a mãozinha lá, né, eu já sabia que era o celular que estava lá embaixo da mesa, né, e aí eu falando assim, aí bem na hora que parou, ficou um silêncio total, fez o barulhinho do jogo que ele tava jogando, fez barulhinho, tipo, ganhando moeda, assim, barulhinho alto pra caramba, assim, do celular dele ganhando moeda, e aí que entra engraçado, porque é o mesmo jogo que eu jogo lá, o joguinho de sinuca, o 8 ball lá, aí eu falei, pode fechar o 8 ball, acabou, já ganhou, fecha, desliga aí, fecha o 8 ball, se lascou, porque eu conheci o somzinho do jogo, já sabia que era o jogo que ele tava jogando. Eu fecho o 8 ball aí, vamos para o feudalismo.
Cara, tem umas histórias engraçadas, né, cara? Desse período que a gente tá na escola. Eu queria que você falasse agora, ô, Matheus, desses projetos que você desenvolve na escola aí e tal, né? Sempre a gente vê, quando eu tava no Bueno lá, sempre via nos murais da escola, né? Projetos que você, a Márcia também desenvolviam lá e tal. Fala de alguns aí que te marcaram, assim, falou, pô, eu pensei que ia dar tudo errado, mas deu certo, isso aqui a molecada conseguiu envolver todo mundo. Você tem algumas histórias nesse sentido para falar pra gente aí? Ah, tem, cara. E é A palestra mesmo muito. da consciência negra, né? Que já acontece há algum tempo na escola, né? Isso, é. Eu ia falar desse, né, cara, da Semana Consciência Negra, porque quando a gente fala consciência negra, a gente tem os clichês, né, cara? Então toda escola vai fazer a mesma coisa, né? Praticamente, né? Aí vai lá, aí na Semana da Consciência Negra começa a falar de racismo, começa a falar disso, daquilo, e feita a escola e tal. E eu achei interessante porque lá no Bueno conseguiu construir uma cultura, né, da questão da consciência negra, que a Semana da Consciência Negra acaba sendo o ápice, né? Acaba sendo o ponto, a gente vai lá e expõe isso. E a gente ainda está caminhando, né? Esse projeto é muito legal lá da Semana da Consciência Negra, porque a gente está caminhando ainda e cada ano ele vai ter um formato diferente, né? Aí a gente se organiza e é sempre um trabalho coletivo, né, cara? Eu acho que eu dei muita sorte nisso, porque eu entrei lá e tinha uma galera muito da hora. Quando eu entrei lá, você tava. Lembro que tinha o Alex, foi o primeiro o Alex Sim. de Seis foi o primeiro a chegar comigo junto nesse projeto. Aí vem a Márcia, a própria coordenação da Cássia abraçou esse projeto. Eu lembro que também o primeiro ano que a gente fez, a Tamires estava lá também, que é professora de filosofia também, ela fez com o pessoal do Noturno, foi muito louco. E, então teve uma equipe que abraçou, né, esse Sim. projeto. E a gente quis fazer junto, a gente quis fazer um pouco diferente disso, né? Ah, vamos sair do comum, né? Vamos sair desse clichêzão, então vamos trazer pessoas para falar. Então a gente começou a convidar pessoas, personalidades de Morato mesmo, para ter essa referência local. Então a gente trazia pessoas pretas de Morato, né? Para falar um pouco da sua trajetória. O próprio David, que está aqui, também já foi lá, falou um pouco sobre racismo nos quadrinhos, na publicidade, bem O David bacana. que tá falando aqui é o E a David que a gente gente tentou fazer isso, né? conversou. O David, eu vou ver se eu Falei que lembro ia ser do o David, colega, é pô. verdade, Falei, o cara. David, seu Eu não colega. associei o David com o David, que agora que eu tô vendo aqui, E o vamos David, agendar pro David vir aqui também trabalha. trocar ideia com a gente. Vamos, aí vai ser que vai falar bastante aí da Ele tem um minorias, aí trabalho de lugar bacana de pra fala, caramba. fica melhor do que eu. Que isso, cara. Mas, então, esse projeto da Coisa Negra, eu acho que é um dos projetos que a gente acabou criando um carinho muito grande por ele, por ter sido uma construção coletiva e porque a gente conseguiu sair um pouco do comum. E cada ano a gente vai melhorando. Tá sendo bem legal lá no Bueno. Eu vejo que, assim, é uma construção literalmente, né, cara? Porque, assim, eu vou usar o exemplo lá do Céu Perus, né? Como eu trabalho ali perto, vira e mexe, a gente leva os alunos ali em peça de teatro, assim e tal. Né, cara? As primeiras vezes que eu fui, cara, eu passava mal, porque os moleques subiam assim na plateia, eles vinham pulando assim, cara. Aí o cara apresentando a peça lá e o outro pulando aqui. Teve um moleque, mano, que ele veio pulando. Ele subiu em cima do palco e jogou um aviãozinho de papel, né? E aí, cara, era nego que entrava assim, saía, sabe? E eu falei, cacete, mano, tá errado isso, né, cara? Aí os caras falaram pra ele, não, mano, isso aqui é formação de público. O cara tem que ver, é formação de público. Eu acho que a questão das palestras que a gente faz aí na escola e tal, entra nessa questão, né? Porque a molecada não tá acostumada, né? Sentar, tipo, 80 pessoas ali e ver uma falar. Né? Então, a gente já tá fazendo isso aí na escola há o quê? Dá uns 3 anos, mais ou menos, né? Então, acho que entra nessa questão de formação de público, né? Então, criar o hábito de fazer isso, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que assim, muitos que vão para a Isso. igreja, por exemplo, têm já esse hábito, né? Pô, o cara tá falando lá, né? É a mesma coisa como se eu estivesse na igreja e o pastor estivesse falando. Então, pô, tem que ouvir. Ou às vezes não, ou às vezes não. Lá ele é um, na escola ele é outro, né? Mas eu acho que é isso, é a formação de público, né? Passa por isso, né? Isso. Então, Eu fala aí. concordo plenamente, Marcos. Concordo plenamente com isso, né? Que a gente também sempre fala disso, né? Que cada ano que passa a gente vai vendo que está tendo um engajamento maior dos alunos e tal, porque você vai criando uma cultura mesmo,
dentro da escola, né? Você está criando uma cultura do que é aquele projeto. Então, os alunos já estão começando a entender, o projeto Semana Consciência Negra. Então, é assim, assado, tem que sentar aqui e assistir, vai ter um momento que eu vou participar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eles vão compreendendo o que é. Você vai criando o hábito mesmo, criando essa cultura mesmo, cara. Eu concordo com você nesse sentido aí. Aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, taca-lhe pau agora, tá? Pode fazer pergunta aí pra gente enriquecer o nosso diálogo aqui, nosso triálogo. Então, ó, o Flávio colocou que em Itaquera teve uma escola que os alunos usavam os celulares nas aulas para aprender os conteúdos que os professores apresentavam. E aí, o que você acha disso, Matheus? Usar o celular, né? A gente já falou um pouco disso, né? Aí acho que entra aquela questão eu acho que é... Né? Fala aí. Eu acho que é válido, cara. Eu acho que é válido. A gente tem que sempre pensar, quando a gente está na sala de aula, que a gente usa sempre estratégias e ferramentas. Aí é até aquilo que você falou do Cortella. Às vezes tem uma coisa que você faz na sala de aula, é uma estratégia escolar. Então depende qual que é o sentido, para que você faz aquilo, qual é o seu objetivo. Então eu também concordo um pouco com essa ideia de que, independente, você pode dar uma aula com luz e giz, né, não é proibido, é tradicional. Né? Da mesma forma que você pode dar uma aula com celular, não, é proibido celular. Não, tudo depende de como você vai usar e qual que é o seu como você compreende aquilo como estratégia para o ensino. Né? Então, o celular também, às vezes eu uso alunos lá também, a gente faz pesquisa, procura uma coisa, fazer pesquisa, quem tem internet, pesquisa isso daqui e fala para a gente, aí o aluno vai lá na hora, pesquisa e fala para o resto da sala, o que é aquilo lá. Né? Então, dá para a gente fazer isso também. Ano passado eu fiz com os alunos do 8º ano, a gente fez, aí você vê como é que é, esse negócio é doido, cara, que a gente tava com um projeto lá meio de fazer animações, né, com a sala de leitura e tal, e aí eu falei, não sei como é que faz, né, não sei como é que faz, usa programa, e o recurso, né, a gente não tem muitos recursos para fazer isso, a gente foi arrumando estratégias, acabou que a gente fez, na verdade, apresentações de slides, e eles narravam os slides, né, era temas variados, né, sobre Brasil, então tinha os quilombos, era na verdade sobre a América, né, sobre participação dos negros na América, então tinha quilombos, tinha a Revolução do Haiti e tal, e eles fizeram slides, e aí eu fiquei batendo na cabeça, falei, mano, e agora como é que eu vou fazer para eles narrarem esses slides que eles fizeram? Aí um aluno falou, professor, a gente pode gravar no celular a voz e colocar no slide. Eu falei, nossa, dá para fazer isso? Dá. Aí a gente foi, o moleque fez o celular na hora lá, pegou o celular e falou, vou narrar o meu. Aí ele ia passando o slide, ele explicando o que era, ele gravou a narração, mandou para mim, eu coloquei no slide e rolou. Aí a gente fez uns vídeos, né? Coloquei música de fundo, ficou bem da hora. E aí funcionou, né? E é o uso do celular. Foi um recurso que a gente tinha ali e foi muito, muito positivo. Legal pra caramba, né, cara? É assim, você falou do celular aí, eu lembrei do projeto que a diretoria de ensino de carreira se desenvolvia, que infelizmente não acontece mais, que é o Câmera em Ação, né, cara? Que a gente gravava lá na escola, e, pô, a gente detonava, né, meu? Fazia uns vídeos da hora. Pô, e como que era legal pro aluno também, né? Ir lá pra Caieiras, no Centro Cultural, ver o vídeo dele lá na telona, com a galera torcendo, pô, era muito da hora, né? E o Serjão aqui traz aí, ó, é o protagonismo juvenil, né? Ou seja, o moleque tá fazendo o slide ali com você e partiu dele, né? O uso dessa tecnologia, dessa ferramenta para facilitar ali a relação, né? A comunicação, no caso, né? Então, acho que é importante a gente possibilitar isso, né? Porque aí eu acho que essa história. Pode falar. Não, eu ia falar que essa história que eu acabei de contar do celular, do menino que trouxe para mim a solução para aquilo que a gente estava procurando, isso é o protagonismo juvenil, né? Porque acho que a gente está falando bastante de agora, né? Até no centro de mídias, eu fiquei com uma pulga na orelha, ficava, mano, o que é isso? Será que as aulas do centro de mídia, a gente está tendo, para quem não sabe, a gente está tendo a plataforma online, né? As aulas online. Sim. E lá eles estavam falando nas aulas de história de atitude historiadora, né? Atitude historiadora é você ir lá atrás e pesquisar, ou seja, se virar nos 30, né? Fazer sozinho. Só que é uma coisa jogada, então a gente tem que pensar muito nisso, né? E o protagonismo de eu acho que às vezes a gente acaba entrando nesse sentido, né? Deixar o aluno fazer. E não é isso. O protagonismo juvenil é ele trazer as soluções. Né? Então você propõe um problema e o aluno traz a solução. E aí isso é bacana, isso funciona. Verdade.
Ó, o Edivaldo chegando aqui. Boa noite, meus caros amigos historiadores. E aí, Ed, você tá bonzinho, mano? Boa Beleza? noite. Estamos aqui no canal do Marcito. Edivaldo, se inscreve no canal aí, mano. Se inscreve, dá o joinha aí pra fortalecer esse seu maior canal de Francisco Morato. Eu acho que já é, viu, o Matheus? Acho que o canal do Marcito já é o maior canal aqui de Francisco Morato, velho. Vamos chegar até Vamos dominar Franco da Rocha agora. A Cibeles falando ali do projeto lá do Câmara em Ação, o Márcio trazia tudo. A gente ganhava tudo, cara. Puta, como que era da hora isso. Né? E por falta eu lembro que quando eu entrei no Bueno, eu entrei no Bueno, uma das primeiras coisas que eu vi no Bueno, quando eu entrei, né? Entrei lá na sala conversar com a Cássia, na sala da coordenação lá, que eu tava entrando, ingressante e tal. E aí eu olhei assim em cima do armário, tinha vários troféus, assim, né? E eram os troféus do Câmara em Ação lá que o Márcio tinha levado pra escola, achei bem legal. Como era da hora, velho. E a molecada, assim, eu pirava também, e a molecada então nem se fala, né, meu? Pô, foi da hora. É uma pena que, assim, por vontade política, né, do dirigente, o negócio não aconteça mais, né? Porque se ele quiser, acontece, tá? Já tá em Caieiras, pelo menos. Não é uma coisa mirabolante, né, cara? Cara, sim, mano. Não é nada mirabolante, são coisas simples, cara. A última vez, Gil, a gente. Eu não vou falar o nome dela aqui para não comprometer, mas a moça que organizava lá, ela comprava do bolso dela o troféu, cara. Pô, o cara não podia fazer parceria ali para trazer o troféu. Aí você tirava foto com o troféu assim, aí beleza, você devolvia. Falava, depois eu mando para a escola, com toda vergonha ela falando, né? Essa foi a última vez que a gente participou. Então, pô, aquilo é protagonismo juvenil, né? E assim, foi impossibilitado por conta da diretoria de ensino de Caieiras, né? Então isso tem que ficar claro, cara. Porque assim, se o cara tivesse vontade política, o negócio estava fluindo até hoje, e era um projeto que tem 10 anos, tem mais de 10 anos, né? E a gente ganhava todas. Isso que dói mais, tá? Ô, Matheus, eu queria que você falasse agora, você tem pretensão de partir para o ensino superior agora? Você está fazendo mestrado? E aí, como é que é essa sua... Se tem, se não tem, como é que é essa sua visão a longo prazo, assim? Como que funciona isso aí? Cara, não... Sinceramente, não tenho visão a longo prazo, não, cara. Eu curto muito sala de aula, curto muito o ensino fundamental. Eu concluí mestrado ano passado, né? Inclusive, área de educação, e o tema era escola pública, e era alunos de escola pública. Eu trabalhei com a questão dos estigmas na escola pública, né? Que na periferia a gente sabe que é muito pesado isso, então o estigma, e se relaciona com várias coisas, por exemplo, que você está falando, tem muito isso, daquele estigma, da questão do projeto, da vontade política, tem muita questão disso, do estigma da escola pública de que não merece, sabe, não precisa tanto, né? Quando na verdade não, cara, a gente que é professor, a gente acredita nisso, que a gente pode levar uma educação de qualidade, a gente dá o nosso melhor. Então, aí eu concluí o mestrado e, na verdade, não pensei em curso superior, né, porque acho que a minha paixão mesmo é a sala de aula do ensino regular, da escola pública, é a molecada, é estar ali com eles, é trazer, voltando àquela ideia lá da geração Robin Hood, né, cara, de ideia de trazer para eles, compartilhar tudo que eu tive, né, o resultado dos privilégios que eu tive, dos acessos que eu tive, eu quero levar para eles, e não no sentido que a gente tem muito esse sentido de salvador da pátria, né, de sentido da caridade, né, eu vou lá, vou salvar essas pobres almas, né, mas não, no sentido de troca mesmo, de entender qual que é o meu lugar. Eu, enquanto um cara de Francisco Morato, um jovem preto da periferia, eu me sentiria constrangido se não trouxesse tudo que aprendi e compartilhar com essa galera, né, porque é assim que a gente vai fazer o movimento pode ter certeza que dali a gente consegue tirar alguns que vão fazer o movimento, que vão para os espaços que a gente não tem acesso, vão buscar o que tem lá e vão trazer, né, para quem não tem o acesso. A gente vai fazer nesse movimento. Então, acho que é muito mais esse nosso movimento que a gente deve fazer. Eu acredito nisso, enquanto da periferia, a gente fazer muito mais que o movimento de caridade. Eu vou dar aula, quero salvar a vida. Não, né, não é bem isso. Né? O que você traz, o que você está trazendo, o que você está contribuindo para a vida dessa galera, né? Sim. Ó, tem uma perguntinha aqui. Então não tem essa pretensão não, cara, por enquanto.
Ah, Mas é? se rolar, eu acho interessante, cara. É uma coisa que eu tenho É, eu acho que curiosidade. Mas a minha é praia mesmo, minha importante. vibe. Eu também, cara, eu até comecei, É. né? Eu comecei a Até fazer. porque a gente. Falei. Desculpa, eu te cortei, pode falar. Não, até por isso, ainda nessa onda. Imagina essa onda do estigma, eu escuto bastante isso, né, cara? Da galera falando: ah, meu, mas você tem mestrado, cara, o que você tá fazendo aqui na escola pública? É, vai pra faculdade, vai ganhar dinheiro e tal. E aí eu penso isso, pô, falo, pô, o professor da escola pública não pode ser um cara com mestrado, não pode ser um doutor para dar aula numa escola pública, os alunos não merecem isso, porque tem É, escola particular, né, que tem a mesma visão das universidades. As universidades, né, elas têm lá um percentual de professores, do corpo de professores, que tem que ter mestrado, tem que ter sim, doutorado. Tem escolas particulares de ensino regular que seguem essa mesma regra, né? Ah, tantos por cento dos nossos professores têm que ter mestrado. Tem escola particular que faz isso. Né? E por que a gente acha que a escola pública não precisa disso? é verdade, Né? cara. É agregar, né? Complicado. Agregar valor ali mesmo, né? Agregar, Valor cultural, né? Eu acho, pô, sim, eu lembro que sim. quando eu estava fazendo esse curso na PUC lá, assim, eu comentei ontem que eu fiz história, mas quando eu comecei a trabalhar, só pegava aula de geografia. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer uma especialização em geografia para dar uma aperfeiçoada, né? Para ter uma visão mais ampliada e tal. E lá, cara, eu ficava impressionado, assim, como dá vontade de você estudar quando você tá naquele espaço ali, né, cara? Um espaço de debate, assim, de troca de ideias, assim, lá em alto nível, né? Então, e aí, assim, quando você volta Em para alto aprender, nível. você fala, não, eu quero levar isso pra galera, né? Eu quero levar essa discussão, né, que tá aqui na academia pra galera, lá para ver o que que dá, para trazer mais gente, né? Então, é importante, assim, Uhum. eu acho bacana isso. Ó, tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre as limitações e dificuldades desse momento de pandemia e ensino público. É, agora está tendo uma limitação cruel, né? Que assim, a gente vê. Eu vou falar pela experiência que eu tô tendo, né, trabalhando na prefeitura de São Paulo, lá é que eu vejo os colegas comentando assim também, que estão mais próximos dos alunos ali da região de Perus e tal, o que acontece. A gente tem de tudo, né? Eu acho que isso acontece em São Paulo como um todo, né? Por exemplo, tem alunos que não têm celular, que a gente pensa, né, que todo mundo tem celular, né? Tem aluno que não tem celular, né? Tem aluno que para fazer atividade que chega, né, tem que esperar o pai chegar do trabalho para pegar o celular do pai para poder entrar. Ou seja, ele não vai ter o mesmo desempenho de um aluno de uma escola particular, né? Então, são N situações que tem que, assim, e aí, além, acho que no estado a cobrança está sendo até maior, né? Porque está tendo conselho aí agora, né? Eu não estou mais no estado, eu exonerei o ano passado. Então, mas eu acho que tem coisas assim que não tem lógica, né? Para que fazer conselho se não tá tendo aula presencial ali, né, cara? Se não tá tendo, ou seja, se tá trabalhando, né? Mas eu não vejo, do meu ponto de vista, eu não vejo lógica em ter conselho nesse sentido, tá? Isso aí é uma coisa mais do espaço, você ter atividade ali e tal, né? A gente sabe que muitos alunos serão prejudicados por não ter acesso à plataforma, sei lá, o Google Classroom e tal. Então, acho que a escola tem que pensar em tudo isso, né? Parece que aí no Bueno tá tendo um lance de aluno pegar atividade, né, na escola, e faz e devolve, né? Então não sei como que tá sendo aí. A experiência que eu tô tendo lá é essa. Eu vejo que, por exemplo, tem sala que tem 30 alunos, tipo, se 13 conseguir entregar a atividade, já é um número alto, né? Mas aí aí entra de tudo, né? Eu acho que tem essa questão do acesso, do cara que não tem celular, do cara que tem que esperar o pai chegar ou a mãe chegar do trabalho para poder usar o celular. Tem gente que não tem internet, não tem Wi-Fi, por exemplo, para poder fazer. Então são situações das mais diversas possíveis, né? Que são todos impedimentos, né? E ainda vem, só para completar aí nessa ideia da limitação, ainda vem o ministro da Educação e fala que vai ter Enem normalmente e coloca aquele monte de moleque moleque não, né? Adulto de 30 anos fazendo propaganda de adolescente ali, falando, estude de onde você estiver, né? E aí, Matheus, o que você tem a dizer a respeito disso? Não, concordo também, cara. É a discussão que geral tá fazendo, né, sobre o ensino, que é essa questão da desigualdade, que a gente vai ampliando esse abismo de desigualdade entre quem tem condições e quem não tem. A gente pensando em educação, quem está numa rede particular, quem está na escola particular, quem está na escola pública. Então, são coisas que eu acho que há uma falta de bom senso mesmo. Falta de bom senso. Uma coisa muito difícil de você entender,
que isso vai acontecer, que você vai ampliar essa desigualdade. Ou é falta de bom senso, ou, como dizia lá o Darcy Ribeiro, é o projeto mesmo, né? O projeto é esse mesmo, né? Você ampliar a desigualdade e só os privilegiados é que vão ter acesso e pronto, né? Então, com relação ao momento que a gente está vivendo, eu acho, no Estado, por exemplo, eu acho que a gente tem duas questões, cara. Uma, que a gente pensa mesmo do acesso de ter as tecnologias, de ter os aparelhos, ter um celular, ter um computador para usar, que é essa digital material. Mas acho que a gente acaba esquecendo de outra forma de exclusão, que é a exclusão do conhecimento digital. Né? Então, Sim. como foi uma coisa muito improvisada, se veio repentinamente, a gente se viu, de repente, dentro desse turbilhão. Só que os nossos alunos, né, de uma forma geral, eles têm uma outra cultura com o digital. Então, não, mas o moleque tem celular, tem acesso. Beleza, ele tem acesso ao físico, ao celular, ao aparelho. Mas qual que é o acesso de conhecimento que ele tem? Por exemplo, tanto é que para a gente, a nossa maior tarefa, o que está ocupando mais o nosso tempo no Estado, é ensinar os alunos a usar as plataformas. Sim. Então, é ensinar o cara a fazer um login, é ensinar o cara o que é um e-mail, como que usar o e-mail dele. Cara, então, isso é o que está sendo mais tempo. Eu perguntava, todo mundo tem e-mail? Aí o moleque fala, e-mail é senha é a senha do Facebook? Cara, eu ficava louco. Que e-mail é senha do Facebook, mano? É que assim, tem acho que essas dificuldades, mas tem o uso pedagógico dela ali, né? Que agora tem que aprender na marra, né? E o professor também tá passando por isso, né, Gil? Então todo mundo tá aprendendo, né? E o que você acha? Eu vou só emendar uma pergunta antes da perguntinha do David aqui. Você acha que esse ensino EAD aí vai, depois que a pandemia for embora, aí que os chineses inventarem a cura e venderem pra gente, né, pelo AliExpress, você acha que essa onda do EAD vai continuar? Assim tão forte quanto tá, eu digo? Cara, eu acho que, infelizmente, né, é uma tendência. A gente viu que já foi aprovado nos anos anteriores aí o ensino médio, né, uma porcentagem do tempo do ensino médio seria EAD, né? Na reforma do ensino médio eles colocaram isso. Então o ensino médio já está caminhando para esse sentido, né? De ser semipresencial, vamos dizer assim, né? Eu acho que é a tendência, né, de um governo que que está querendo economizar, entre aspas, com educação, achando que educação é gasto, né? E economizar com educação, e também que tem esse projeto mesmo, cara, de sucatear a educação pública, né? Sucatear a escola pública, por questões de mercado, que a gente das escolas particulares, das universidades privadas e tudo mais, é um projeto mesmo, né? A gente sabe que é esse projeto. Por exemplo, a gente viu como que veio rápido, né? Como que a gente em pandemia e de repente já tinha esse aplicativo. Ninguém faz um aplicativo de ensino à distância do dia para a noite. Então, isso já era um projeto, já estava, eles já tinham isso, né? Porque já era uma coisa que o governo estava pretendendo fazer. Então, acho que tem uma certa tendência a gente ir para esse lado, porque é um projeto que está colocado e a gente tem tentado lutar contra isso, mas eu acho que tem essa tendência. E, por outro lado, eu acho que tem que não se sustenta. Não se sustenta. Hoje mesmo, a gente, conversando com os alunos, a gente recebe diariamente mensagens dos alunos falando, não, professor, é que na aula presencial eu consigo fazer assim, na aula presencial é melhor. Ah, que saudade da escola, da aula. Porque, por exemplo, até emendando já a pergunta do David, tem algumas pessoas do Karnal lá falando que a gente tem que desromantizar o ensino presencial. Cara, isso é uma besteira. É a essência da educação. Se a educação é relação humana, ela é presencial. Presencial é outra história, cara. É outra história. Então, acho que não é romantismo, não, cara. É o que é educação em si, que é contato e relação humana. A gente está vendo, cada um de nós está sentindo na pele, né? Como que é doído, como que é doloroso você ficar em quarentena, por exemplo, sem poder ver as pessoas, ver os amigos. Isso é do ser humano, cara. A gente precisa desse contato. E na educação mais ainda. Né? Então, a educação presencial, eu acho que ela se mantém, porque o ensino à distância não se sustenta. Não se sustenta. Por si só, não se sustenta.
O Flávio tá falando aqui. Eu acho que, ó, vamos ver colocado o Flávio aqui, a gente comenta, ó. Eu faço faculdade EAD e curto demais, mas vejo que tem professores que não estão preparados para EAD ainda. Deve-se ter projetos, cursos de qualificação dos professores. Então, eu acho que assim, por exemplo, vou começar pelo Flávio. O Flávio tem a minha idade, mais ou menos. Então, a gente já tem uma certa maturidade para uma aula EAD, né? Agora, moleque vai colocar um EAD. Eu vejo nesses cursos do Estado aí que tá passando lá, o cara falando lá, os bate-papo, Matheus. Os bate-papos, os caras estão falando de ir pra quadra, né? Vamos pra quadra virtual, né? Então, ou seja, aí falta a questão da maturidade do moleque, né? Uhum. Nessa questão do EAD. Então, ó, não funciona. No meu ponto de vista, não funciona. Eu acho que, assim, para adulto, vá lá, né? Aí o outro lado da história. Tem cara que não gosta de falar na frente da câmera, né? E aí, quando ele fala que tem que preparar, professor. Aí entra a questão da didática, né, Flávio? Tem que ter didática para isso e tal. E a Daniele tá falando aqui, para de chamar ele de Gil, é Matheus. Eu te chamei de Gil de novo, Gil? Olha lá. Tá. É bom que amanhã você vai chamar o Felipe de Matheus. Então olha lá. O que mais aqui? Amanhã você vai ficar chamando o Felipe de Matheus. A Mariane tá falando, acho que é isso mesmo, né? Pro virtual, eu acho que precisa ter maturidade. E assim, eu vi algumas dessas aulas do Estado aí acontecendo, cara. Mano, você é professor, você vai lá para dar aula para São Paulo inteiro, você leva um notebook e fica falando, né? Tem que ter uma coisa mais atrativa ali, mesmo que você vai usar slides, seus slides tem que ser atrativo, texto curto, né? Só para você bater o olho ali e já desenvolver a ideia. Cara, eu vejo cada coisa acontecendo ali que é absurdo, não tem lógica nenhuma, né? Eu acho que tá rolando muito essa ideia, é a ideia que eu acredito, né? E o ensino à distância, ele tem que ser um complemento. A galera não pode depositar nisso a ideia de que isso é educação, porque não é. É uma ferramenta. Então, a gente pode, igual as escolas particulares estão se dando bem nessa, porque muitas escolas já usavam as plataformas digitais como complemento das suas aulas. Então, agora estão à frente, né? E aí, a questão da formação que o Flávio falou aí, porque a gente não teve preparo, não teve a formação, né? Então, a gente vem com isso que a gente faz. Como que a gente age? Como que aí volta, por exemplo, a cultura de público? Como que os nossos alunos têm essa compreensão, né? Tem essa maturidade, como você falou. Né? Tudo isso é processo, tem que ser ensinado e tem que ser formado, né? Tá certo. Olha lá, as crianças estão precisando muito do auxílio dos pais. Estudar em casa não é fácil para os pequeninos e muitos pais trabalham fora o que não e não conseguem ajudá-los. Cara, é o problema, né, da periferia, né? Tem casos, assim, dos mais bizarros acontecendo aí, né? Fugindo um pouco do assunto, mas acho que, de certa forma, mostra como que as pessoas se comportam. Eu vi um comentário de uma mãe falando que queria metade do salário do professor porque ela estava dando aula pro filho em casa. E ela colocou, sei lá, no Facebook, falando assim, e agora, tá? Eu quero metade do seu salário, porque eu tô fazendo o seu serviço aqui, né? Agora já tem mãe rezando para mandar o filho para o coronavírus acabar logo para mandar de volta para a escola. Que é a mãe que é aquela que deposita o filho na escola e depois pega, né? Que é um depósito de criança, né? Então, é isso aí. A gente já está indo para 1h22, 23. Vamos para a nossa parte cultural agora, Matheus. Você quer falar mais alguma coisa aí, Matheus? Antes que eu te chame de Gil de novo, cara? Opa. Não, só complementando essa questão que a Raquel colocou aí, ó, né? Que essa coisa do que você mesmo tá falando pra gente, a configuração, né? No ensino à distância, a configuração é diferente, né? A gente não sabe qual é a realidade da configuração familiar, das periferias. É diferente, e aí vem a propaganda do Enem, que parte de um pressuposto de que todo mundo tem a mesma ideia, né, de vida. A gente pensa, por exemplo, isso que eu estava querendo dizer com questão de hegemonia lá, que volta lá nas minorias, né? Porque esse discurso não é o discurso das minorias sociais, que é a maioria da população. Esse é um discurso hegemônico de uma classe que está lá e quer passar a visão delas sobre o que está acontecendo. Isso é hegemonia, né?
E aí a questão das minorias é isso, a minoria que não tá sendo representada por esse discurso. Então, aquela propaganda do Enem mostra isso, eles estão partindo de uma ideia de que todo mundo está de boa, né, fica na sua casa com seu tablet estudando, mas não é essa configuração. Tem essa questão do acesso, tem a questão familiar que a Raquel colocou aí, né, inclusive beijo, linda, aquela minha companheira, e tem essa questão da configuração familiar, né, que é muito diferente nas periferias. É igual você falar, tem aluno que só pode acessar à noite porque usa o celular do pai, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar e ter bom senso e sensibilidade nesse momento, né? Exatamente. Beleza. Cara, da hora, gostei bastante, acho que foi bem interativo aqui, a galera participou bastante. Então, todo mundo Da tá aí, hora. por favor, se inscreva aí no canal do Marcito aí, que amanhã Bateu, a não. gente continua. Tá rolando, tá rolando. Tá ouvindo aí, Matheus? Agora vamos para nossa parte. Vamos para nossa Tô parte. ouvindo. Eu perguntei se bateu o recorde de 26. Não, acho que não. Para mim agora diminuiu um pouco aqui, caiu para 15. Quando começou a falar de EAD, caiu. Vamos falar do pânico Mas na tá TV. legal, mas tá qualificado. Tá bom. Então, olha lá. O público tá qualificado, pelo menos tá qualificado. Realmente tá. Galera, as perguntas, só pergunta cabeça aqui. Mais qualidade. São Aqui mais qualidade. Ó, o Regi aqui mandando. Ó, responde aí, Matheus, essa. Vamos lá. Gostaria de saber a opinião de vocês como é que é? De vocês em ter o Sérgio Camargo como presidente da Fundação Boa. Palmares. Fala você, Matheus. Boa. Então, cara, eu continuo na mesma toada aqui, né? Que é essa que é a ideia que a gente fala de discurso hegemônico. Esse cara, ele representa, para quem não sabe, o Sérgio Camargo é presidente da Fundação Palmares e é um cara negro, né? Um cara preto que não representa o discurso dos negros, cara. Então não quer dizer assim, não, mas o cara é preto e ele mesmo é porque ele não representa. Ele tá divulgando, ele tá a favor de um discurso hegemônico de uma classe, né? De uma elite, né, da nossa burguesia. E é o que a gente sabe na história do Brasil, que é assim, né, cara? Então, na história do Brasil, a gente tem a figura do Capitão do Mato, né? Que era o cara que ele era um negro também, era escravizado também, só que ele estava a favor da Casa Grande, tá? A favor do dono dos escravos, do senhor de escravos. Então, esse cara, o Sérgio Cargo, é isso, ele é uma figura colocada lá para representar os interesses de uma classe. Ele não necessariamente representa da classe que está para atender. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente pensar a FUNAI. É a mesma coisa que o governo federal colocar lá na presidência da FUNAI um militar ou um ruralista, né, dentro da FUNAI. É bem né? provável. Então, esse cara não vai estar ele não vai estar representando os interesses dos índios, ele está representando o interesse hegemônico, né, do poder, né, de uma classe. Sim. Então, o Sérgio Camargo é um pouco desse caso, além, é claro, de ser um cara totalmente lunático, assim, e sem noção demais, né, cara? Porque uma coisa é você ser um déspota, né, que você tá ali, você sabe como manipular. Outra coisa é você ser apenas um imbecil que tá lá, né, só para falar besteira. E eu acho que a gente tá observando muito isso na política, cara, que tá sendo uma estratégia, né? Às vezes a gente coloca lá uma pessoa para dar representatividade, então fala, o cara é um negro, mas o cara está a serviço dos outros interesses. E aí você joga a população um contra o outro. Fala, mas o cara, ele mesmo é negro, e ele fala isso, fala aquilo, porque esse é o jogo dos caras, né? Eles querem fazer isso, querem dividir, criar essa discórdia. Né? Então, eu não considero esse cara, esse Sérgio Camargo aí, presidente da Palmares, não me representa, né? Para mim, ele é um cara colocado lá, um fantoche, que representa interesses de uma outra classe que não aqueles que ele está lá para representar. Né? Falou tudo. Eu acho que, assim, ele se compara ao papel que o Samuel L. Jackson faz no Django Livre lá, né? Que é o negro da Casa Grande lá, Django Livre, foi escravizado e que tem a memória, a mente do branco, né? Esse filme é interessante. O que esse negro tá fazendo montado no cavalo? Exatamente, que é a mente do branco. É a mente do branco. Esse personagem é muito louco, porque ele pensa, né? Ele fala as mesmas coisas que o patrão dele. Né? Ele representa a mesma mentalidade, mostra isso, como que tá essa simbiose, né? Sim. É muito louco. É isso, é ele, o Hélio Negão, o Holiday, eles são todos esses caras.
né? O Holiday, Tem um nome daquele, do clipe lá do This is America, lá que ele faz aquela cara lá. Tem um nome esse personagem lá dos Estados Unidos, que eu não lembro, que é esse negro que foi criado na Casa Grande ali, só que eu não lembro o nome agora, que é tem uma simbologia para esse cara, só que eu não lembro o nome agora. Bom... Não é o Jim Crow, não, né? Acho que é Jim Crow, que é o cara que ele é negro, mas o discurso dele é contra os negros, que é o papel que o Samuel Jackson faz lá. Acho que é inspirado nisso mesmo, nesse cara. E aqui no Brasil, agora, cara, é inominável, como eu falo, não tem como falar desses caras. É cada dia um absurdo maior que o outro na televisão. O ministro da Educação, a Damares, cara, fala, pô, não tem como, cara, eu não tenho o que falar desses caras. É inominável. Eu falei, não é possível que uma pessoa pense desse jeito, cara, né? É triste, né? Não nos representa aqui a Daniele falando, né? É isso. Vamos para a parte cultural, vamos lá. Cultural. Salva a gente agora, Matheus, vamos lá. Salva a gente. Faz as suas indicações culturais aqui nesse final de programa Mestres da Periferia. Vamos ver se... Anastácia de novo aqui. Ó. Como a gente tá de periferia... Como a gente fala de periferia... Opa, tá ouvindo? Tá rolando? Pode falar. Pode falar. Como a gente tá falando de periferia, eu separei para as indicações aqui, né? Para as indicações culturais. Na questão de música, eu separei trabalho autoral da galera da periferia. Principalmente aqui de Morato ou aqui da região. Então, eu separei alguns trabalhos que eu gosto aqui da galera de Morato, daqui da região. Vou começar com o nosso jabá, né? Fazendo merchan aqui, ó, da banda da qual eu faço parte. Inclusive, o Lima tá aí acompanhando, que é O Mandruvá. Esse álbum aqui tem no YouTube, disponível, tem no Spotify. Chama Resistir é uma forma de mudar este lugar. Então, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? De ação dos professores, de educadores na periferia e tal. Dá para ver aí? Tá dando pra ver? Tá. Se você tirar as redes sociais aí de vocês, YouTube. Se você tirar o encarte aí, dá pra ficar melhor, que aí fica sem o reflexo. Tira da capinha. Então, se vocês procurarem nas redes sociais, nas mídias sociais aí e tal, O Mandruvá, essa é a banda da qual eu faço parte, a gente misturou um pouco de rock com reggae. É interessante porque é uma banda só de professores, cara. Ah, legal. Só professores. Marcelão, professor de história, Tiagão, que é baterista, é pedagogo. Então, é uma banda de professores, as letras são bem bacanas também. Quem puder, pode seguir aí nas mídias aí, O Mandruvá. Só colocar O Mandruvá. Aí, deixa eu ver, tem uns trampos aqui da hora também de uma galera, muito firmeza também, ó, chama Indaís. Eles têm esse álbum aqui, Favela. Indaís é uma galera também ali da região do Jaraguá. Eles são envolvidão ali também com o movimento dos Guaranis ali do Jaraguá. Fazem um som, um reggae aí de muita qualidade, com letras também bem conscientes, né? Indaís. Legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de som. Tem um brother aqui de Morato, Marlon. Tem uma par aqui, ó. Marlon Henris. Também faz um som autoral, aí já é um folk, né? Ah, legal. Um som folk, o Marlon de Morato mesmo, né? Esse álbum dele chama Elásticos, Marlon Henris, né? E acho que de som é isso. Tem aqui rap também, ó, que eu gosto bastante de rap. O Foco. É daqui da região? De Morato também. É Morato também? Oh, legal. É, daqui de Morato também. E de som, acho que é isso, basicamente. O que mais que você quer que eu indique aqui de cultural? Tem algum filme aí que você assistiu nos últimos tempos aí que você indica pra galera? Que esteja no Netflix? Cara, eu não tenho a capinha. Eu não sei se tem no Netflix, mas não sei se tem na Netflix ou na... Tem um filme que... Deixa eu ver. Esses dias eu assisti, sabe qual? Eu assisti o Que Horas Ela Volta. Ah, a Regina Casé e tal, lá da Doméstica. Pô, fala sobre essa desigualdade da educação, também é interessante. Nossa, nesse momento bom. É muito importante. Que Horas Ela Volta, eu acho gosto muito de filme nacional, cara. Legal. Então, você assistiu o Bacurau? Eu indicaria também o... Não assisti o Bacurau ainda, cara. Tava querendo assistir. Bacurau é pancada, hein? Mas um que eu gosto muito também tô querendo assistir, cara. Faz tempo que tá na minha lista.
Eu gosto muito também do Homem que Virou Suco. Esse é antigão, né, cara? Também conta um pouco... Eu assisti, mas é antigão, cara. É 80 e alguma coisa. E as cópias que tem... É muito louco. Lá. Eu preciso achar uma cópia legal dele. Mas então, no YouTube eu acho que tem masterizado, hein, cara? Vou procurar. Eu assisti, cara, e assim, eu pirei, foi naquele do... Como é que chama, cara? Do que tem a cachorra-baleia lá? Que é preto e branco lá, o Sertões... Não, Vidas Secas? Vidas Secas. Puta, que filme, É o Vidas Secas. Cara. Tem o filme também. O filme é muito bom, o filme é muito bom. Eu gosto desses filmes, cara. Filmes históricos, nacionais. Tem Morte e Vida Severina também. Alguma coisa, né, cara? A gente tem que aprender alguma coisa ali no nosso entretenimento. Eu sempre tenho isso em mente. Eu vou perder, sei lá, vou gastar 2 horas da minha vida ali, eu tenho que aprender alguma coisa. Não pode ser só uma comédia romântica, né? E aí tem muito brasileiro. Às vezes é bom, né, pra distrair um pouco a mente, mas... É verdade. Mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa do cinema nacional, e inclusive adaptações de obras literárias. Tem o Vidas Secas, que você falou, tem o Morte e Vida Severina, que é um filme, nossa, sensacional. Tem um teleteatro, né, Morte e Vida Severina. Esse aí eu sei da história, mas eu não vi nada, não vi o filme, não, que foi feito pela Globo, né? Tem um, cara, que é São Paulo pela Sociedade Globo, Anônima, que é com aquele Valmor Chagas. Tem no YouTube, tá com a imagem boa pra caramba, Matheus. Dá uma procurada depois, cara, que é de 1960 ou 58 ali e tal. É São Paulo Sociedade Anônima, que mostra o centro de São Paulo, cara. Você vê o centro de São Paulo nos anos 50, 60, zerado, que tem umas imagens que foram gravadas ali. E é do... Eu não lembro, é Persson, o diretor, que é pai da Marina Persson, que era da MTV lá, lembra? Então, ele que é o diretor do filme. É São Paulo Sociedade Anônima. É aquela história meio que romance, assim, e tal, mas é legal que você vê o background ali, a São Paulo daquela época. Assim como que uma vez eu vi o Marcelo Taz falando lá no CQC, que ele tinha assistido o Pichote, né? Você já assistiu o Pichote? A Lei do Mais Fraco? Já. Pichote. Então, depois tem o Quem Matou o Pichote, né? É um documentário, né? O Pichote mostra São Paulo nos anos 80. Eu lembro do Marcelo Taz falando, nossa, como que São Paulo tá limpinha nos anos 80? Né? E São Paulo nos anos 80, os moleques de rua nadavam no chafariz ali da Praça da Sé ali e tal, né? E era mais limpo do que hoje, né? Então imagina só, cara, como que tá hoje, né? Olha lá, Deus... Eu gosto desses filmes assim, cara, porque olha aí, a gente... Muito bom. Eu gosto desses filmes porque aí a gente tem a coisa da análise histórica, a gente que é historiador, a gente pira nesses filmes, né? Então, esses filmes a gente consegue fazer muita reflexão sobre a história. Verdade. Sobre o período ali, negócio de ver isso. Tem um aqui, um documentário. Fala aí. Tem um documentário aqui, em tempos aí de racismo, de hashtag Black Lives Matter e protestos e tudo mais. Tem um filme legal, há controvérsias, mas eu gosto muito desse cara, que é o Chris Rock, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Como que é? Levanta. Chris Rock. Deixa eu ver se eu consigo tirar o encarte. O Chris Rock, ele tem um documentário que chama Good Hair, cabelo bom, né? Legal. E aí traz essa discussão sobre a questão do cabelo, mas ele entra num debate, Chris Rock, né, que é o cara do Todo Mundo Odeia o Chris e tal, e ele tem esse documentário Good Hair, cabelo bom. Ele vai fazer essa discussão sobre a questão do cabelo, né, o que é o cabelo bom, o que é o cabelo ruim, e aí ele faz todo um envolvimento com a questão do racismo estrutural, né, de como a indústria de cosméticos, a indústria da beleza, né, dos padrões de beleza, acabam interferindo ali nessa questão racial, né, é muito bom também. Excelente, pô, ele vai para a Índia mostrar como que é lá o cabelo que as mulheres afro-americanas usam. Isso. É muito bom, é assim. Que vem da Índia. Faz, né? Aquela ideia do cara que vai entrevistando as pessoas na rua, que o Michael Moore faz, aquele outro cineasta. Do Michael Moore também. Ele ficou muito bom. O Michael Moore faz isso lindamente, né, cara? Sim. O Michael Moore é um mestre nesse tipo de documentário, né? Agora tá faltando. Ele deve estar gravando alguma coisa, né? O governo Obama, ele ficou mais na manha ali, né? No governo Bush, ele fez 2, eu acho, né? No Obama, ele ficou na manha e lançou só aquele... No governo Trump, ele vai... Agora ele deve estar gravando igual louco. No governo Trump, ele vai trazer com uma trilogia. Vai lançar uma trilogia Trump aí. No mínimo. Aqui, ó, a Mariana tá falando do Batismo de Sangue, que é um filme bacana também sobre a ditadura militar. O Flávio falou do Canudo, Deus do Diabo na Terra do Sol, e o Marcelo tá falando. Gente, então é isso.
Pô, valeu pra caramba, foi da hora, gostei muito aí, né? Alto nível, como o do Gil, que foi ontem. Matheus, Show! show, valeu. Eu espero que você tenha gostado aí. Faça suas Show de bola. considerações finais, Matheus. Pô, valeu pra caramba, cara. Fala aí. Valeu, Marcito. Eu que agradeço aí o convite. Considerações finais, eu vou agradecer a galera que tá aí, que veio, que assistiu, quem aguentou até o final aí, que eu sei que não foi todo mundo, tem uma galera que deve ter saído aí, quando o papo ficou chato. Que a gente fala que papo chato é quando a gente começa a falar de política, né? A galera sai fora, né? Verdade. Tá rolando muito isso. A galera fala, tá falando de política, sai fora. Mas é muito importante. E alunos que estão aí, agradecer meus alunos que entraram, tiram, saudades dos meus alunos. E a mensagem que eu passo que eu quero passar é isso aí, cara. Vamos sempre com bom senso e com sensibilidade nesse momento que a gente precisa para sair dessa bem, né, cara? Na educação, a gente precisa de bom senso. Igual você falou, essa questão notas, tudo, de burocracia, a gente tem que colocar a vida antes de tudo isso, né, cara? Um abraço pro Marcelo aí, saudade de ensaiar. Marcelo, cuida do meu baixo aí para não enferrujar, hein? Dá uma tocadinha, limpa ele de vez em quando, tal. O meu baixo tá no estúdio do Marcelo, abração. E, e é isso, cara. Acho que é isso. Então, Eu Matheus. vou esperar aí também, ó. Amanhã eu vou assistir o Felipe. Isso. Vou esperar para ver as pro aí também, que eu acho que a gente tem maioria do magistério de mulheres, né? Então tem que ter mulherada aí. Eu quero, agora nós queremos para a semana que vem Cibeles, professora Cibeles, para falar sobre a sua experiência Cibeles, enquanto professora em sala de aula. Isso, Cibeles, sobrou para você. Professora, e agora que ela está aposentada, como que ela está curtindo, né? Aposentando com serenidade, né? Que a maioria quer vai ser legal, vai ser legal. Né? Então eu quero muito falar com a Cibeles aí. Então, ó, vamos, galera, vamos fazer essa ponte aí, tá? O Regi e a Mariana, que tem o mesmo sobrenome, deve ser parente dela ali, tá? Então queremos a professora Cibeles aí para semana que vem, que essa semana aqui, amanhã já tem o Felipe, na quinta tem o Serjão, e aí na sexta o Leonil, tá bom? Então, galera, obrigado. Então, o objetivo aqui é isso, a gente se juntar aqui, trocar uma ideia, tá? E aprender um pouco um com o outro, tá? Eu aprendi bastante com vocês aí, trocando ideia no bate-papo aí, acrescentando aqui a nossa discussão. Espero que vocês tenham gostado, né? E se gostaram, voltem, tá? E é isso, estamos aqui. Canal Dom Marcito, Mestres da Periferia. Então, a ideia é entrevistar os professores que trabalham na periferia e cumprimos nossa missão de hoje. Valeu, Matheus. Até mais. Um abraço. Falou. Eu, Marcito, abraço. Tchau, tchau.